Bem, livro de Apocalipse. Apocalipse é uma palavra que vem do grego, significa revelação. Só o sentido desta palavra já é muito importante. Apocalipse é um tipo de livro simbólico e alegórico, em que jamais pode ser interpretado ao pé da letra. Tudo em Apocalipse tem simbologias, alegorias. O que são alegorias? Alegorias são formas de linguagens que tipificam situações, que simbolizam situações. Tem o seu cumprimento exato, mas dentro de um tipo de linguagem que normalmente não é usado. E muito desta linguagem está tipificada dentro da própria Escritura. Um grande exemplo é o dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. Nós vemos aí nomes e símbolos. Dragão, antiga serpente, que se chama diabo e Satanás. Nós vemos dois nomes e vemos duas simbologias. E assim vai seguir Apocalipse. Então vamos. Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja bem, bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve e bem-aventurado que guarda. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve e bem-aventurado que guarda. Então, cuidado com algumas filosofias. Tem pastores que já disseram assim: irmão, não perca tempo lendo Apocalipse porque ninguém entende. Mas a própria Escritura está advertindo. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve e bem-aventurado que guarda. Como é que Deus vai chamar de bem-aventurado alguém que faz algo que não é possível ser feito? Então eu advirto: leia, estude, ouça, guarde. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Primeiro vamos analisar aqui João às 7 igrejas. 7 igrejas que existiam literalmente, tá ok? Essas 7 igrejas realmente elas existiam, porém o número 7 ele é profético. Ele também é símbolo da perfeição e da onisciência de Deus, porque somente é perfeito aquele que é onisciente. Onisciente é a qualificação de alguém que conhece o produto final da sua ação. Portanto, onisciência é atributo de quem não se arrepende. Por quê? Porque sabe exatamente o que está fazendo, conhece o desfecho da sua ação, atitude. Então, 7 igrejas simbolizam todas as igrejas, todos os órgãos, os organismos, as instituições que se intitulam igrejas. E nessas 7 cartas nós vamos ver igrejas completamente reprovadas, vamos ver igrejas aprovadas, igrejas precisando de conserto, correção, arrependimento, igrejas, prestes a serem chicoteadas. Nós vamos ver muitas situações, tá ok? Então o 7 não se prende a estas igrejas historicamente, mas se prende a todas as igrejas desde a fundação da igreja, espalhadas por toda a face de todo o planeta Terra.
qualquer organização que se intitule igreja, sendo ela realmente igreja ou não, estará incluída em uma das 7 advertências, 7 expressões direcionadas a uma das 7 igrejas, ou melhor dizendo, a estas 7 igrejas. Então, esse é o primeiro detalhe, João, as 7 igrejas. O outro detalhe que vemos aqui é que da parte daquele que era, que é e que há de vir. Isso aqui dá para entender algumas situações dentro dessa expressão. Primeiro, o que era é aquele que foi prometido no tempo da lei. O que é aquele que está regendo hoje no tempo da graça. E o que há de vir é aquele que será manifesto de uma maneira tão especial no reinado milenar, 1000 anos, em que Cristo estará literalmente, fisicamente, reinando sobre o planeta Terra, com aquele mesmo corpo que ele ressuscitou ao terceiro dia, com aquele mesmo corpo com o qual ele foi concebido e foi dado à luz por Maria. Aquele mesmo corpo ele reinará por 1000 anos. Também essa expressão que era, que é e que há de vir pode ser vista ainda em outras partes fora do tempo da lei, graça e milênio. Então, a você que nos ouve, cabe a você estudar, se aprofundar, meditar, porque não ousaríamos nós revelar ou usurpar a cadeira da sabedoria de querer com tantas redundantes palavras ou com tantas eloquentes palavras expressarmos-nos com tanta precisão. Não ousaríamos tal. Vamos falar daquilo que nós podemos realmente apostar a vida e temos certeza que vamos caminhar muito bem. E aqui diz também da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. O que eu creio é que não existem 7 espíritos de forma alguma. Eu creio que existe a onisciência de Deus. Esses 7 espíritos, o 7 é símbolo da perfeição, da onisciência. Então, quer dizer, é o Deus sondando tudo e todos, de todas as formas, ramificações e qualificações. Eu não creio num 7 numeral, eu creio num 7 profético, apontando para a onisciência de Deus. Verso 5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Veja bem, o primogênito dos mortos, tá ok? É primogênito dos mortos. O que significa isso? Ele foi o primeiro a realmente ter tido todo aquele processo, né? Ressurreição, transformação, glorificação. Ele foi o primeiro a ter todo esse processo concluído cabalmente, princípio, meio e fim. Nós vamos ver outros personagens na Escritura que já foram glorificados, como Moisés e Elias e também, quem sabe, o próprio Enoque. São 3 personagens mencionados, mas acreditamos que eles não tenham ainda cumprido todo o processo tal qual já tenha ocorrido com o Senhor Jesus. Por isso, Jesus aqui está sendo intitulado primogênito dos mortos. Olha, nós vimos que Lázaro ressuscitou antes de Cristo. Nós vemos que Moisés está numa posição, ele aparece em Mateus 17 junto com Elias, né? Nós vemos que o filho da viúva de Naim foi ressuscitado também. Então a expressão aqui primogênito dos mortos não é simplesmente uma primeira pessoa a ser ressuscitada, não, porque no Antigo Testamento muitas pessoas foram ressuscitadas, mas eu cuido que esta expressão primogênito dos mortos esteja atribuindo a todo o processo, desde o seu princípio até a conclusão da glorificação total do corpo carnal, quando mais nenhuma mudança será ocorrida, porque mudanças vão ser ocorridas. Você sabe
que a respeito daquele ladrão lá da cruz, né? Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas o corpo daquele homem encontra-se decomposto hoje no pó da terra. Ele ainda não passou por todo o processo da ressurreição do seu corpo e transformação, glorificação. Como Paulo diz, é necessário que isto que é corruptível se transforme em incorruptível. E quando isto que é corruptível receber a incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Jesus Cristo, ele já passou por todos os processos que o corpo carnal precisará passar para estar definitivamente na glória de Deus. Portanto, primogênito dos mortos, aqui refere-se, ao meu ver, isso, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Bem, o que é o soberano dos reis da terra? Quem Deus olha e considera reis? As pessoas estão olhando para muitos líderes políticos e até religiosos, muitos líderes governamentais, e os consideram como reis. Não, a visão bíblica não é essa. Aqui eu penso que esses reis da terra somos nós, servos de Deus, porque mais um pouquinho à frente, em Apocalipse 1:6, vai dizer: e nos constituiu reino sacerdotal para Deus seu Pai, a Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então a Escritura vai dizer reino sacerdotal ou reis e sacerdotes, é a expressão que Deus considera como reis que reinam sobre a terra, é a respeito do seu povo santo, do seu povo escolhido. Então aqui quando diz primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, está dizendo que Ele é o nosso soberano, soberano do seu próprio povo. E diz: aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Veja bem, é pelo seu sangue. Cuidado, me permita essa abertura, embora eu não queira transformar isso numa pregação, mas apenas numa ressalva de pontos de compreensão e entendimento. Mas aqui está dizendo: nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Não foi por missas, não foi por rosas, não foi por sabonetes ungidos. Então tome muito cuidado, porque este livro se chama Revelação. Bem, e nos constituiu reino sacerdotes para o Pai e Deus, e a Ele glória, domínio dos séculos. Amém. Bem, no verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Veja bem, essa expressão, que diz no verso 7, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos os traspassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Isso aqui é uma revelação clara do retorno de Cristo para o implante do milênio, quando no final da guerra do Armagedon, quando Jesus Cristo descer sobre o Monte das Oliveiras, para dar livramento à nação de Israel, que estará sofrendo um verdadeiro massacre. Como Jesus disse, daquele dia nunca houve igual, e após jamais haverá. É o período chamado Grande Tribulação, que terá fim com a manifestação de Jesus Cristo. Esta passagem aqui do Apocalipse 1:7 está mais uma vez confirmando tudo aquilo. Vem com as nuvens. Lembra quando Jesus foi assunto aos céus e as pessoas ficaram olhando para cima? De repente, dois anjos, dois varões, apresentaram-se e declararam para os homens, dizendo: varões galileus, por que estáis assim olhando para o céu? Esse Jesus que vós o vistes ir, voltará da mesma maneira como o vistes ir, ele voltará. E aqui está confirmando, ele vem com as nuvens, porque diz que quando ele foi, uma nuvem o encobriu, tá ok? E tem mais, a profecia diz também em Zacarias, você pode confirmar lá, livro do profeta Zacarias, muito em especial verso 14, é terrível, o capítulo 14 de Zacarias é algo terrível, é algo realmente que você precisa ter até estômago para ler diante das catástrofes ali descritas. Então, tudo isso está profetizado em que Jesus voltará sobre o próprio Monte das Oliveiras, de onde ele partiu.
Zacarias confirma, e aqui em Apocalipse está dizendo, ele vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram. Quem foi que o traspassou, né? Você sabe, todos aqueles que até que os traspassaram, e as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir agora, o Todo-Poderoso, tá ok? Então, querido, que você nessa prévia possa atentar para esta realidade de que Apocalipse é um livro de revelação. E se você disser assim, mas eu não entendo Apocalipse e eu não me preocupo em entender, não me esforço para entender, eu quero afirmar que você está fora, cortado do propósito de Deus sobre a terra, está cortado do centro da vontade de Deus, daquilo que realmente Deus quer fazer contigo, porque nesse final de tempo que nós estamos vivendo, século 21, em que Cristo voltará neste século 21, isso aí já está mais do que patenteado, você precisa ter conhecimento de Apocalipse, porque se não tiver agora, não haverá mais tempo. Jesus voltará no século 21. Seguindo, nós vamos ver a visão de Jesus glorificado. No verso 9 diz, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja bem, essa é a retórica. João foi prisioneiro, foi extraditado, por quê? Por causa da palavra de Jesus e do testemunho. Irmão, ele não foi, entende, meu querido? Ele não foi extraditado e perseguido porque ele tinha uma rosa na cintura, um cinto ungido, uma palmilha, um sabonete. Não foi nada disso. A única razão que leva os servos de Deus a serem perseguidos é quando eles realmente vivem a palavra e dão testemunho de Jesus, Quem sai por aí repartindo outras coisas senão a palavra, esses nunca experimentarão a glória de Deus e o afeto de Deus e o afagar de Deus em meio às lutas, provas, tentações e perseguições, e nunca alcançarão o galardão que está proposto. Portanto, João foi extraditado, achou-se lá na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Olha, livro é símbolo de julgamento, livro é símbolo de juízo, é isso que significa livro. E aqui diz que ele foi arrebatado em espírito. Me permita brevemente colocar que a questão de estar em espírito é como ele poderia suportar todas aquelas revelações. Se estivesse sido arrebatado em carne, ele não poderia suportar o teor daquelas revelações. E o que é um arrebatamento em espírito? Podemos dizer que o corpo e a alma de João permaneceu lá na ilha de Pátimos, enquanto o seu espírito foi levado às dimensões celestes, às dimensões espirituais, e ali naquela dimensão, João, em espírito, pôde suportar o impacto de todas aquelas violentíssimas, impactantes revelações, que na dimensão da carne e da alma, com os sentimentos que estão na alma, ele não poderia suportar tais revelações. Então, ele teve que ser arrebatado em espírito, né? Vamos seguir então. Diz assim no verso 11: o que vês, escreve em livro, manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No verso 12 ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito,
com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que são esses anjos das 7 igrejas? São a liderança. A palavra anjo significa liderança espiritual, significa enviado, significa mensageiro, significa posição espiritual, tanto que depois nas cartas endereçadas às igrejas vai começar dizendo: ao anjo da igreja que está em tal, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Isto Jesus não estava escrevendo a nenhum anjo, ele estava escrevendo a liderança espiritual, que era, vamos reportar para o dia de hoje, era um pastor, simplesmente um pastor, né? Então, isto que significa aqui os 7 anjos das igrejas, eram as 7 lideranças, e por ser 7 não abrange aquele número histórico limitado, mas um sentido profético, alcançando a todas as lideranças espalhadas por todo o globo terrestre, todas aquelas que já passaram, que estão presentemente vivas e aquelas que ainda haverão de surgir. Aqui diz que ele passeia, e aqui tem umas simbologias de quando ele passeia no meio dos candeeiros, que simbolizam as igrejas, como nós já vimos no texto. Diz que ele tinha, olha, observa bem, no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Isso aqui significa a sua atividade julgadora, além de significar a sua divindade, mas muito em especial a sua atividade julgadora. Ele aqui está se manifestando como juiz, por isso é que os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Aí vem os olhos como chama de fogo. Aí fogo, você sabe que é símbolo de juízo. Olhos é aquilo que enxerga. O fogo tem um poder de penetração que, dependendo da pressão do fogo, ele atravessa o aço, ele atravessa qualquer ferro, ele atravessa qualquer coisa. A pressão do fogo é algo impressionante, rompe até paredes, conforme o grau, a pressão do fogo. Então aqui os olhos como chama de fogo é a atividade julgadora de Deus, em que vem com a onisciência, os seus olhos que enxergam todas as coisas e vem disposto a realizar juízo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O bronze significa a onipotência, o intransponível, o imbatível, o indetível, aquele que ninguém pode impedir os seus pensamentos, aquele que ninguém pode impedir o seu caminhar. Bronze polido, como que refinado na fornalha. Assim eram os seus pés. Pés é aquele que pisa, aquilo que subjuga. Então ele está demonstrando que ele vem numa atividade julgadora implacável. Aqui estamos vendo nas simbologias das vestes, da manifestação de Cristo, que ele está vindo como um juiz, e um juiz terrível, implacável. Seguindo, a voz como voz de muitas águas. A voz como voz de muitas águas. Essas muitas águas têm várias simbologias, tá ok? A voz como voz de muitas
águas. Águas é símbolo da palavra, muitas águas é símbolo de povos. Então aqui nós podemos imaginar que ele vem com uma voz de muitas águas, ou seja, ele está reunindo todos aqueles que ele sempre levantou ao longo da história da humanidade, que lançaram a palavra, ou seja, Jeremias foi uma voz de água, Ezequiel foi uma voz de água, João Batista foi uma voz de água, eu sou uma voz de água, você, servo de Cristo que tem falado de Cristo e da sua palavra, é uma dessa voz de água. Então ele vem aqui reunido em todos os anúncios e prenúncios que ele encontrou servos para serem instrumentos do Espírito Santo, e aqui como voz de muitas águas ele está se manifestando, trazendo o juízo de todas essas águas que ele encontrou servos para derramar sobre a terra. Essas águas são as suas próprias palavras. E aqui então o som de muitas águas, isso também significa a autoridade, mas a autoridade não há necessidade de ser enfatizada aqui, mas sim o muitas águas, significa muitos ministérios, significa ele vem como prenúncio do que já foi dito em muitos ministérios, muitos que anunciaram o Evangelho, muitos moveres do Espírito Santo. Essas muitas águas representam isso. Claro que eu não ousaria dizer que seja só isso, tá ok? Estude, que eu tenho certeza que você descobrirá muitas coisas. No verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas. Essas 7 estrelas, já foi dito que elas são os representantes das igrejas. Portanto, querido, as lideranças verdadeiras, elas estão, inclusive até as caídas e as falsas, elas estão na mão de Deus. Portanto, só ouses falar contra uma liderança se Deus te mandar falar, senão, ao invés de bênção, você entra em juízo e maldição, porque as lideranças estão na mão do Senhor. Bem, detalhes à parte, essa é só uma prévia, vamos seguir. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Essa afiada espada de 2 gumes representa a sua própria palavra, saía da boca. O que sai da boca são palavras, e mais adiante em tantos textos bíblicos vamos ver que com esta espada afiada de 2 gumes é que ele regerá o mundo, regerá as nações. E é a sua própria palavra. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O que o sol simboliza? O sol é símbolo da glória de Deus. Então, o seu rosto brilhava como o sol. Outras versões bíblicas vão inclusive dizer que o seu rosto aqui brilhava mais do que o sol do meio-dia, mais do que o sol quando na sua força resplandece. Está aqui realmente querendo demonstrar que Jesus Cristo aqui está se manifestando com toda a glorificação que ele recebeu do Pai. Isto é simbolizado neste rosto que brilhava como ou mais do que o sol na sua força. No verso 17, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Antes de seguirmos aqui, o verso 17 diz: quando o vi, o que aconteceu? Caí a seus pés como morto. Também Daniel diz que teve uma visão, e quando ele teve uma visão, ele caiu também sem forças, com as palmas das mãos no chão, diz a Escritura. E confessou que não podia ficar de pé, até que o anjo põe a destra sobre ele e diz: não temas, homem muito amado, etc, etc. O fortifica e ele consegue ficar de pé. Porém, Daniel deixa uma particularidade interessante, em que ele fala que depois do impacto daquela visão, da revelação, contemplar anjos, aquele movimento, aquela coisa estupenda, aquela coisa indizível, me permita a expressão, ele confessa que ficou, depois daquele episódio, 3 dias enfermo. Você poderia supor uma coisa dessa? Primeiro, que João aqui teve uma visão da glória de Deus e caiu por terra. Daniel também recebeu revelações a tal nível que caiu por terra e ainda fica enfermo por 3 dias. Como que nós poderemos conceber uma situação dessa? Eu só quero alertar o seguinte: cuidado, querido, para você não lutar contra Deus.
Cuidado para você não se ver criticando aquilo que é um mover do Espírito Santo, porque Deus não é obrigado a operar segundo o que eu penso ou você pensa. Deus não é nosso escravo, nem tem que operar dentro das limitações da nossa mente. Nós é que temos a obrigação de perguntar-lhe se as grandezas das coisas que estão acontecendo, que para nós sejam inefáveis, indescritíveis, inescrutáveis, se verdadeiramente Ele está no negócio e a que ponto Ele pode nos ensinar sobre estes negócios, para que nós também aprendamos, cresçamos na graça, no conhecimento, desenvolvendo a nossa própria salvação. Portanto, cuidado, não critique alguma coisa só porque você não entende ou não tem a explicação para ela. Critique, se Deus te der a direção de não só criticar, mas instruir e edificar vidas. Então ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Só quero ressaltar aqui, ele diz: eu estive morto. Ora, eu te pergunto, quando foi que Jesus Cristo esteve morto? Jesus passou por duas mortes, como todo ser humano, não é verdade? Exceto, claro, que morte vão? Vamos com calma, vamos por parte para nós procurarmos entender, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, diz Paulo, não é verdade? Já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então passamos aí por uma primeira morte, que o pecado faz separação entre nós e nosso Deus, porém nós estávamos vivos sobre a terra, então já passamos aí por uma primeira morte chamada morte espiritual, e a segunda morte é quando baixamos a sepultura. Aqueles que forem arrebatados não passarão pela morte física, mas aqueles que não forem arrebatados passarão pela morte física. O que aconteceu com o Senhor Jesus? Aconteceu que antes dele ser posto na sepultura, antes dele expirar lá na cruz, ele disse uma frase interessante: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ora, quando Deus desampara alguém, isso se chama morte. A palavra morte, acho que já temos comentado, significa separação. Então Jesus foi separado do Pai, ele foi morto, e ele reconheceu isso quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus foi morto. Por quê? Foi morto porque os pecados da humanidade estavam sobre ele, e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Cristo aceitou a maldição, a morte de cruz, e assim foi recaindo sobre ele os nossos pecados. Portanto, ele morreu espiritualmente e depois ele morre fisicamente. Então Jesus experimentou essas duas mortes: a separação do Pai, morte espiritual, e ser posto, seu corpo desfalecer e ser posto numa sepultura, morte física. Conosco acontecem situações semelhantes, como já falamos, Efésios capítulo 2, verso 1, nos vivificou estando nós mortos. Quando baixamos a sepultura, temos aí o conhecimento de uma morte física, mas já, se estamos em Cristo, já não mais conheceremos a morte espiritual de que um dia conhecemos sobre a terra. E aqueles que partem ainda com essa morte espiritual prevalecendo sobre as suas vidas, isso é terrível demais, né? Isso que vai condená-los ao inferno. Aqui Jesus diz que tem as chaves da morte e do inferno. O que são essas chaves? A chave significa autoridade. Quem tem a chave de uma casa tem autoridade para entrar naquela casa, autoridade e permissão. Jesus falou para Pedro: eu digo que tu és Pedro e eu te dou as chaves do reino. Quer dizer, te dou autoridade, te dou a permissão, e tudo que tu permitires na terra é permitido no céu, tudo que tu proibires na terra será proibido no céu. Quer dizer, a revelação que Pedro recebeu foi tão profunda, tão impactante, embora depois Jesus vai dizer assim: para trás de mim, Satanás, que não cogitas nas coisas de Deus, mas somente nas dos homens. Mas aquilo aí não revela nenhum endemoniamento da parte de Pedro, de forma alguma. O sentido daquilo ali é outro. Pedro não poderia dar uma declaração: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e a 5 minutos depois estar possesso pelo diabo. Não é assim que as coisas acontecem. Não é
assim. Então, chave significa autoridade e permissão. Guarde esta simbologia, ela vai te ser útil um dia. No verso 19, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui finda Apocalipse, capítulo 1.